Saudações, galera, começando mais um Canarinho Cast e esse é o Verdades e Consequências. Como vocês estão vendo, hoje eu tô aqui solo, tô sozinho, não foi uma live, foi um programa gravado, tá? Meu companheiro vai ser o Patinho, tá? O nosso bodyboard de Patinho aqui, que ontem quem acompanha o Canarinho Cast, né? Se você não segue ainda, opa Patinho, fica aqui, bicho. Se você não acompanha o Canarinho Cast nas redes sociais, né, no Instagram, no Twitter, no TikTok, YouTube, qualquer rede que você utilize aí, você perdeu uma resenha gigantesca ontem que eu e o Rodrigo fizemos, né, com o Matheus Cunha, né? A gente se fantasiou de surfista, velho, é isso mesmo, de surfista, e fomos lá pra frente do estádio e tá lá na rede social, no Instagram, segue lá, deixa teu like, deixa teu comentário. E meu velho, tenho muito pra falar do jogo, tá? Um jogo que eu assisti depois da partida e vocês vão entender o porquê. Tenho várias considerações aqui sobre a parte tática, mas primeiro, já que eu tô aqui em Miami, né, vamos falar um pouco do clima da cidade, do que tá acontecendo, né, de como tá uma cidade de Copa do Mundo, né? Se você já viveu uma cidade de Copa do Mundo, você sabe do que eu tô falando, né? Se você é de Salvador, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Recife, de onde for, você sabe como é muito legal receber gente de outras cidades, né? Receber gente aí de outros países. Então, assim, tá sendo sensacional aqui em Miami, tá? Como vocês podem observar, um calor absurdo, absurdo. E a gente viveu muita coisa legal aqui, né? Infelizmente o Rodrigo não tá aqui comigo hoje, por problemas de logística mesmo. Ele já tá indo para Orlando, encontro com ele lá. E lá a gente grava nosso pré-jogo de Brasil. E você provavelmente que está assistindo esse vídeo já sabe que o Brasil pega, não sei se é Holanda, se é Japão, se é Suécia, mas enfim, vai ter um programa sobre isso, mas hoje a gente vai falar de Brasil 3, Escócia 0, né? Mas voltando, clima aqui em Miami, a gente foi na principal avenida aqui, que agora me deu branco, né? Muito bom, Rafael, mas enfim, a gente foi na principal avenida de Miami na terça-feira à noite, véspera do jogo, e, velho, os escoceses loucaços, colocando cones em todos os locais possíveis, todas as estátuas possíveis. Esses caras têm essa marca registrada, né, em competições. Eles pegam o cone e colocam na cabeça das estátuas, em cima de poste, enfim, onde eles conseguirem encaixar esse cone, eles vão colocar. E assim, bicho, resenha num nível fora do comum, assim, fora de série, tá? Muito amigáveis, sempre cumprimentando a gente, sempre. Quando veio com a camisa do Brasil, então nem se fala, né? A gente fez um pré-jogo que também curtinho, e quem passava vinha falar com a gente, vinha brincar, vinha dar o palpite pro jogo. E assim, muito, muito legal você viver esse clima de Copa. Muitos argentinos aqui também, tá? Hoje é quinta-feira, né? Portugal e Colômbia jogam aqui, em Miami também, já tem muito português chegando. Colômbia nessa cidade nem se fala, né? Pra todo lado. Mas o clima sensacional, né? Apesar disso, a gente deu uma queimada de língua. Ontem a gente estava participando lá do vídeo da live, né, do pré-jogo da Rádio Sociedade, que Rodrigo, nós somos também, estamos como representantes da Rádio Sociedade aqui também na Copa do Mundo, né, falando do Brasil. Em todo o pré-jogo a gente está participando. Rodrigo estava em Nova York, né? Mandou conteúdo de lá. No jogo passado, Rodrigo, já aqui de Miami, já mandou muito, já conversou com a galera sobre o jogo do Brasil contra o Marrocos, já trazendo como estava o clima aqui para receber a seleção brasileira. E a gente achou, por tudo que a gente viu, o Rodrigo já está aqui desde a semana passada, e desde que eu cheguei, o meu avião vindo de Toronto estava lotado de escoceses também. A sensação que eu tive, e que o Rodrigo também teve, é que no estádio também seria assim, mais escoceses do que brasileiros. E a gente se enganou, tá? Assim, os escoceses estavam bem compactos ali, né, em alguns locais do estádio, mas claramente tinha mais camisa do Brasil. E não só de brasileiros, tá, pessoal? Em todo lugar de Miami que você passa, você vai ver camisas do Brasil, mas algumas delas não são de brasileiros, tá? Não são... são pessoas que falam outro idioma, tá? Que admiram muito a seleção brasileira. E isso a gente queimou a língua, tá? O outro ponto que a gente se fantasiou aí, fez essa resenha com Cunha, mas quando a gente chegou lá no estádio, a gente não podia entrar, velho. A gente não podia se aproximar do estádio, né? E o estádio norte-americano, que vocês sabem, né? Fica no meio normalmente do nada, né? Não é todo estádio de NFL, né? Que são os estádios que estão recebendo a Copa do Mundo, que ficam no centro das cidades, né? Pô, posso falar aqui com certeza,
Baltimore fica no centro da cidade, Detroit fica no centro da cidade. Eu não quero nem imaginar se tivesse jogo de Copa do Mundo em Detroit, porque para eles bloquearem aquilo ali seria impossível, porque o estádio é do lado do estádio de beisebol do Comerica Park, né? É coladinho um com o outro, então assim, seria completamente impossível fazer algo desse tipo lá. E assim, para chegar no estádio, só pegava ônibus quem tinha ticket, e se fosse andando também só quem tinha ticket, a polícia fechou. E você, pelo menos, acredito que um raio de 1 quilômetro, você não chegava no estádio andando. Que é bem frustrante pra gente que estava lá criando conteúdo, mas também acho que sim, pro torcedor em geral, né? A cidade, lógico, sente, mas se você quisesse ir para a porta do estádio para participar da resenha, para participar da brincadeira, isso não é possível. Atlanta, eu acho que isso é mais possível também. Dallas, se eu não me engano, não conheço o estádio, mas aparentemente também é mais próximo. Mas enfim, são poucos estádios de NFL, né, que são, como eu falei, dentro da cidade, né? Eu tô aqui com o meu computador, que anotei aqui meus pontos, né? E já que a gente não conseguiu entrar no estádio, já que a gente não conseguiu ter esse acesso, já que a gente não conseguiu o ingresso, que sim, a gente tentou até o último minuto, tá? Na fila da FanFest, o Rodrigo ainda tava assim, logando e tentando. E eu disse, velho, falta meia hora pro jogo, a gente não vai chegar lá. Aí ele, meu irmão, se eu perder o primeiro tempo, mas eu puder estar lá, eu quero estar lá. E a gente tentou, mas meia hora pro jogo, o ingresso mais barato era $3.000, pô. Assim, loucura, né? Voltamos, fomos pra FanFest. FanFest. Quando a gente chegou, foi o momento que a gente entrou ao vivo na Rádio Sociedade de Salvador. Um abraço, Rádio Sociedade da Bahia. E o que aconteceu? Impossível também entrar. Tá, eles estavam bloqueando a entrada da galera, depois reorganizaram a fila, mas a fila estava dando volta já na região. E assim, a gente estava na fila, eu disse, Rodrigo, vamos procurar um lugar pra gente assistir, porque a gente vai ver esse primeiro tempo aí. Então a gente encostou no Pier 5, que é um local bem do lado da FanFest, e aí a gente conseguiu encontrar um lugarzinho que tinha várias telas, tinha telão, mas lotado também. E assim, por isso que eu reassisti a partida, porque não tinha como assistir a partida. No local que a gente tava, tá? Então foi muita resenha, fizemos vídeos lá depois, entrevistamos a galera, mas não tinha como assistir o jogo do jeito que a gente tem que assistir o jogo para trazer os comentários aqui, né? Dito isto, aqui vamos às considerações depois de assistir a partida, tá? O esquema de Ancelotti deu um novo passo, né? Ele finalmente, como é que eu vou dizer, parece que colocou óleo na última partida e ele está se ajustando, né? A engrenagem está começando a rodar como ele deve desejar, né? Infelizmente, Rafinha se lesionou, mas talvez para a seleção isso tenha sido bom, e eu vou chegar lá quando eu falar de Ryan, certo? Mas o meio de campo funcionou, acho que do modo que Ancelotti quer. Perfeitamente? Não. Tem coisas a melhorar? Sim. Mas começou a dar esse novo passo, certo? Bruno Guimarães, logicamente, acima dos outros três do meio de campo, certo? Paquetá tendo bons momentos, mas ele pode entregar mais. Para mim tem dois. O gol de Cunha, ele participa muito bem, que é o que se espera de Paquetá, que é o cara que vai vir receber a bola de costas e que vai tabelar com o Casimiro que estiver na frente dele, né, que foi o que aconteceu, que vai tabelar com alguém que estiver próximo, ele recebendo ali vindo dos zagueiros, e aí ele vai desenvolver o resto da jogada. E o passo para Vini, assim, se Vini tivesse feito o gol, a gente tava falando até hoje. Mas quando não marca gol, a gente esquece, né? É normal. Mas Paquetá, para mim, já fez outra boa partida e tá evoluindo. Casimiro, sim, tá? Casimiro... Opa, o Pato foi embora. Deixa o Pato ir embora. Casimiro, sim, ele não tá no mesmo nível, mas aparentemente tá começando a chegar lá. Ainda tá cometendo alguns erros que eu acho que ele não cometia antigamente, que não é o normal dele, mas ele tá evoluindo, certo? E assim, o que eu gosto de comparar a Copa do Mundo, né, a uma maratona, velho. O começo de uma maratona você pode até se empolgar e dar um gás maior do que você deveria, porque é longo, velho. É um percurso longo. Copa do Mundo, a gente acha, não, são apenas 7 jogos. Sim, é uma competição rápida, mas que você tem que tratar como uma maratona, se dividir por partes, né? A gente não fez isso na última Copa do Mundo e todo mundo elogia até hoje, né? Saiu trocando formação, escalação, se adaptando ao adversário e foi campeã. Mesmo a gente sabendo que esse elenco da Argentina era fraco, tá? Não é essas coisas todas, né? Mas tem um ET ali com eles e que tá jogando com eles, né? Eles não jogam pelo ET, eles jogam com o ET, né?
Lionel Messi, meu Deus do céu. Mas você tem que ir se adaptando. E Ancelotti e a seleção estão fazendo isso com, velho, assim, com um empenho gigantesco e estão sendo excelentes nessa adaptação, tá? Com certeza você, torcedor, não está satisfeito ainda com o futebol. Com certeza você está dizendo ainda, foi Haiti, foi Escócia, 2 times fracos. Eu concordo com você. Mas você tem que concordar comigo que tem evolução, que as coisas estão saindo do papel, que as coisas estão melhorando, certo? Isso é inegável. Então, vamos com calma, que, logicamente, a próxima partida já é mata-mata, não há mais espaço para vacilo, e um vacilo em Copa do Mundo pode colocar você fora da Copa do Mundo, fora da competição, a partir de agora. Mais calma, que a seleção está evoluindo, eu só vejo coisas positivas nesse caminho, certo? Se a gente for observar o primeiro jogo, foi um pandemônio, a gente reclamou tanto, que os jogadores revelaram também como eles estavam tão chateados quanto o torcedor. Então isso foi bom, que a hora de errar era aquela, tá? E eu vou citar a Argentina novamente, né? A Argentina em 2022, o que foi que aconteceu? Pô, perderam o primeiro jogo, pô, para a Arábia Saudita, de virada. Então, nem tudo está perdido. E o Marrocos, ontem, né? A gente achando que o Marrocos ia meter um saldo no Haiti, meu amigo, quase sai com empate, né? Realmente, Marrocos perdeu uns pontinhos aí comigo, viu? Como eu falei, né? É uma maratona, você vai se adaptando. Agora a gente tem que falar de Vini Júnior, né? Que jogadoraço, né? Que craque o Brasil tá tendo nessa Copa do Mundo. Se a gente questionava tanto o Vini Júnior nos amistosos, Copa América, no que for, velho, não tenho que questionar ele nesses 3 primeiros jogos de Copa. Poderia estar empatado com o Lionel Messi nesse momento na artilharia, e não tá, porque o juiz de ontem, desde o primeiro minuto, se provou ser muito, muito fraco, tá? Um árbitro que ele já erra no começo do jogo, ele marca uma falta pro Brasil, né? Pro Brasil não, pra Escócia, com um minuto de jogo, e logo depois ele quer desmarcar a falta, né? Ele quer que o jogo siga, e aí Matheus Cunha chega pra ele e faz: ô parceiro, você apitou a falta, então dê a falta, né? E aí esse lance do segundo gol de Vini Júnior, né, que seria um gol que ele rouba a bola, todo mundo viu o lance, né? Todo mundo já reclamou, todo mundo sabe que aquilo não foi falta, porque Vini tenta roubar a bola, mas Vini não atinge o jogador, Vini bota o pé na frente, né? Pisa ali na frente, e o jogador das costas vem e chuta. Isso é falta onde, pô? Foi uma roubada de bola, o cara tenta agarrar ele depois, mas Vini faz o gol, vai lá dançar, vai lá bailar, o juiz vai pro VAR e tira aquele gol. Até agora eu não entendi o que foi que ele fez. Depois outro lance na frente dele, um escanteio claro pro Brasil, uma dívida de Ryan, que o jogador da Escócia bota para fora e o juiz dá tiro de meta. O VAR, se fosse o contrário, ele ia ser acionado, né? Se fosse um escanteio dado e um tiro de meta, e deveria ser tiro de meta, o VAR poderia intervir. Não pode intervir o contrário, não? Eu acho que deveria, né? Era um escanteio pro Brasil. São lances mínimos que podem fazer diferença no final da partida, né? E no primeiro tempo o Brasil vinha voando, né? Voando muito bem. Mas Vini Júnior, esse Vini Júnior é o Vini do Real Madrid, galera. Esse é o Vini que você tanto pedia. E sim, é o Vini ontem que poderia ter feito 3 gols, que até, para quem gosta de dados, né? As expectativas de gols de Vini Júnior ontem foi de 3, né? O maior, porque ele chutou 8 bolas no gol e fez 2 gols, né? O segundo dele de cabeça, né? Que deveria ter sido o terceiro. Mas Vini Júnior do Real Madrid é esse cara, pô. Que ele vai receber bolas, fazer gols, aparecer quando a gente menos espera. Mas também é o cara que poderia dar passes de vez em quando. É o cara que poderia ser mais caprichoso em finalizações. Mais uma vez, né? O lance de Paquetá, o passe que ele dá para Vini Júnior. Vini Júnior invade a área e finaliza de forma errada, né? Perde um gol. E se ele tivesse feito, a gente estaria falando de Vini Júnior liderando a compartilharia e estaria falando de Paquetá. Mas esse é o Vini, que pega 25 bolas por jogo, vai perder 23, mais 2, ele vai criar chances de gol, ele fazendo ou ele passando, e aí tem que se aproveitar, certo? Então ontem ele aproveitou 3, ok, mas vai perder outras, mas é o Vini do Real Madrid. A gente não queria o Vini do Real Madrid? Tá aí o Vini do Real Madrid, certo? Vou sair do ataque e vou para a defesa, tá? Gabriel Magalhães, muito bem ontem, ganhando todas as divididas dele. Marquinhos, o começo do gol de Cunha
Marquinhos é o cara que dá a primeira bola quebrando a linha, né? Dá para Paquetá, Paquetá devolve para Casimiro. Casimiro encontra Bruno entrando. Bruno decide driblar o jogador e deixa Cunha na cara do gol. Então, um lance que o zagueiro começa a jogada como o Ancelotti quer, o meio de campo troca passes rápidos e encontra o atacante para fazer o gol. Eu não sei mais o que a gente pode esperar. Se não for esse lance do gol aí, assim, não sei mais o que esperar. Que ele seja repetido várias vezes na partida, lógico, mas tá saindo do papel, tá vendo que tá saindo? Então isso é importantíssimo, né? Vini Júnior, como eu já falei, sensacional. Matheus Cunha, o nosso come-grama. No segundo gol do Brasil, Matheus Cunha é o cara que dá o carrinho, né? Que briga pela bola, né? Que não desiste do lance, que era uma bola perdida, e a bola sobra para BG. BG cruza, Vini Júnior se aproveita do mau posicionamento do zagueiro e do goleiro e bota para dentro de cabeça, que não é o forte dele. A Escócia tinha um problema de goleiros, galera, antes da Copa do Mundo. A Escócia trouxe goleiros que não vinham sendo titulares na sua equipe. Tá aí o resultado. Um goleiro, sim, ruim, fraco, e que eu acho que faltou a gente acertar mais chutes no gol ontem, tá? Apesar de a gente ter colocado 9 chutes no gol, se o Brasil tivesse tentado mais, até de fora da área, eu acho que esse goleiro aceitaria mais, tá? E aí, para complementar o ataque, Ryan, meu amigo, deixou o peso da estreia longe, acho que deixou lá na Filadélfia, tá? Entrou no lugar de Rafinha, muito bem, foi bem em todas as fases, tá? Roubando bola na frente, pro primeiro gol de Vini, atrapalhando a saída de bola da Escócia de várias maneiras, indo lá atrás recompor, né? Tem hora que ele tava na lateral direita lá de Danilo, né? Marcando ali do lado. Então Ryan, ele faz isso no Bournemouth já, ele já tá acostumado. E a gente tem que lembrar, tá? Ryan tá basicamente 1 ano e meio sem férias, galera. Tudo bem que ele é um garotão, 19 anos, mas ele tá quase 1 ano e meio sem férias. Ele teve um pouco de férias ali, antes de assinar com o Bournemouth, né? Cerca de 15 dias, se eu não me engano, ou 20. E aí foi-se embora pra Inglaterra. Então é um cara que não fez pré-temporada com o Bournemouth, que vem de uma temporada sensacional com o Vasco antes disso, né? Sendo finalista de Copa do Brasil, inclusive. Mas esse menino vai crescer muito ainda, tanto na Europa como na seleção brasileira. Então eu acho que o Ancelotti foi muito feliz, porque Ryan entrega essa intensidade que o Luiz Henrique não entrega. Tá? O Luiz Henrique é um cara mais agudo, um cara mais ofensivo, e Ryan, como eu falei, ele vai bem em todas as fases. Agora, Ryan, tem que ser melhor, tá? Nessa finalização, companheiro. Não pode perder aquele gol que você perdeu ontem, tá? Aquilo ali não pode ser... Aquilo ali pode ser um jogo de Copa do Mundo, cara. Então, mas Ryan, perfeito. Você foi muito bem, tá de parabéns e vamos embora. Antes de ir para as notas aqui, tá? Aqui é uma edição que eu tô sozinho, a gente não vai ser tão longo hoje. Tem que falar do Neymar, né? Você esperava alguma coisa de Neymar ontem? Eu só esperava 2 coisas. Que ele não se lesionasse, e eu queria ver ele estreando a chuteira amarela lá dele, né? Fugindo aí. Um dos poucos jogadores que estão fugindo das chuteiras rosas de todas as marcas que estão patrocinando essa Copa do Mundo, né? Da Adidas, da Puma, da Nike, todo mundo foi de rosa esse ano, né? Mas eu não esperava muito Neymar, pô. Neymar tava há 40 dias basicamente sem tocar na bola, galera. Neymar ficou... Neymar tava quase 40 dias sem tocar na bola, pô. Então não tem que esperar muito dele. É lógico, a gente vê um relance ali, um toque diferente, um posicionamento que, se a galera levanta um pouco a cabeça, ele podia ter feito uma diferença, porque ele é bom, ele é craque, né? Não tem pra onde correr. Neymar é diferente, né? Ele é um dos gênios da nossa geração, que não vem na boa fase, não vem fisicamente, vem de lesão, mas esperar que ele fizesse algo nesse jogo, rapaz, seria muito surpreendente e seria 100% a jornada do herói, né? Mas vamos ver o que ele entrega no próximo jogo, vamos ver quantos minutos ele vai ter. Lembrando que é jogo de mata-mata, tá? É jogo decisivo. E sim, galera, Neymar cresce nesses jogos, tá? Neymar foi assim contra a Croácia, Neymar já fez muito no Barcelona isso, no PSG também. Neymar na Copa América 2021, eu convido a você um dia, tiver assim, caramba, queria relembrar o quanto esse cara era importante para a seleção. Reveja esse jogo. E tu vai me dizer, mas pô, a gente perdeu aquela final de Copa América no Maracanã. Sim, perdemos. Mas, velho, sério, observa o jogo que Neymar faz, velho. Tem uma entrevista, acho que é do Rodrigo Depou, que ele fala que eles não sabem até hoje como ganhar aquele jogo, porque Neymar tava impossível, pô, ele fez tudo. E tu sabe qual foi o problema ali? Neymar tentou carregar o time.
não jogaram com o Neymar, não ajudaram o Neymar. Então, se a seleção ajudar o Neymar, mesmo esse Neymar que a gente sabe que não é Neymar Prime, ele pode conseguir alguma coisinha ali, ele pode tirar uma coisa da cartola. E agora é jogo de mata-mata. Agora é jogo que jogador bom, jogador grande tem que crescer. E eu vou dizer também que eu espero que Neymar seja esse cara no próximo jogo. Então, que se ele entrar, ele talvez possa fazer isso. Mas eu espero que Bruno Guimarães mantenha o nível. Eu espero que Matheus Cunha mantenha o nível. Eu espero que a defesa siga nesse patamar. 2 jogos já sem sofrer gols, né? Que siga assim por um bom tempo. Mas eu espero muito também de você, Vini. Que você seja o cara que jogue com a equipe, que seja esse ponto de escape, né? Esse cara que puxe o ataque e que funcione. Que agora, a partir de agora, é jogo grande, meu velho. É jogo de mata-mata de Copa do Mundo, tá? E aqui eu vou com minhas notas, tá? Alguns eu vou me aprofundar, outros já falei muito, tá? Não preciso tanto, mas Alisson, nota 7. Não toma gol mais uma vez. 5 bolas no gol, nenhum entrou. Fez uma defesa importantíssima numa falta que é direta, que é um tirambaço. Mas ele vai muito bem também. Então, Alisson, nota 7. Eu vou dar 7 para Danilo, porque ele não aparece, porque ele não complica, porque ele não atrapalha. Ele está fazendo o papel que a gente esperava de Danilo quando ele entrasse. Ó, eu falo desde o começo que ele foi confirmado na convocação. Eu não queria Danilo, me preocupava se a gente tivesse que utilizar Danilo, e agora eu realmente não estou mais preocupado, porque ele está indo bem, Danilo está jogando bem. A gente tem que reconhecer, a gente tem que dar César o que é de César. E Danilo tá indo bem, nota 7, não compromete. Também não aparece como deveria, mas eu não espero muita coisa do Danilo, tá, galera? Dupla de zaga, que eu já falei tão bem aqui, né? Vou dar uns 7,5 pros dois, tá? Mais uma vez, Gabriel Magalhães parece que tá 100% recuperado, se é que ele tinha alguma coisa, mas no primeiro jogo ele não parecia estar tão bem. Mas outra partida muito boa de Gabriel. Douglas Santos, 7,5. A gente viu ontem, né, no caso, o Douglas várias vezes, né, aparecendo aberto na ponta esquerda. Então, gostei muito, Douglas. Gostei muito da sua partida. Espero mais ofensivamente, que ele consiga aparecer um pouco mais. Só que naquele corredor tem Vini, né? Então, enquanto ele estiver fazendo aquele feijão com arroz bem feito, bem temperado, aquele arrumadinho, né? Que é arrumadinho, velho. Que arrumadinho não tem arroz, né? Um baiano de 2, enfim. Tá muito bem Douglas Santos, um dos melhores jogadores da seleção nessa Copa do Mundo, muito regular. E assim, a gente não sente perigo quando vem alguém pelo seu lado, né? Então, logicamente, vamos ter desafios maiores a partir de agora. E aí, Douglas tem que manter esse nível. Casemiro, 6,5. Como eu falei do meio de campo inteiro já, né? Precisa melhorar, precisa dar um passo a mais. Paquetá, nota 7. Teve bons momentos, mas também errou alguns passes que não precisa fazer aquilo, né, Paquetá? E teve um momento que, no final do primeiro tempo, que a seleção, quando estava 2-0 já, se eu não me engano, começou a dar toquezinho de letra, toquezinho olhando sem olhar para o lado. Paquetá gosta de fazer isso. Não curto muito, tá? E foi nesse momento que começaram a sair algumas coisas erradas. Então, vamos jogar sério o tempo todo, galera, tá? Quando for recurso, beleza, mas não precisa, né? Bruno Guimarães, putz, velho, não tem que falar desse cara, velho. Assim, tá em outro nível em relação aos seus companheiros de meio de campo, tá? Se for fazer um pódio aí de jogadores, dos melhores jogadores da seleção brasileira nesse Mundial até o momento, talvez aí a gente teria Vini, BG e um empate ali, né? Vamos fazer um pódio de judô aqui, né? Cunha e Douglas, né? Mas é Vini, Bruno Guimarães na frente com certeza, tá? Já tinha falado dele. Ryan, 7,5, também já tinha elogiado muito ele aqui. Cunha, nota 8, tá? Faz o gol, briga por todas as bolas. É um jogador... Quem assistiu o Canarinho Cast há um bom tempo já sabe que Rodrigo somos fãs, que a gente elogia muito ele. Quando ele vai abaixo também a gente fala, mas importantíssimo em todas as fases pro Brasil. E tá fazendo gol, que é o importante, né? Botar aquele número 9 ali pesa. E Ronaldo ajudou, né? Ronaldo simplesmente disse que aquela camisa 9 botou o cara em outro patamar agora, né? Fez uma postagem no Instagram pra Cunha elogiando. Meu Deus do céu. Agora o bicho pega, viu? E Vini Júnior, né? Que deveria sair com 3 gols, viu, FIFA? Não sei o que, é que vocês quiseram aí anulando esse gol não, tá? Vá. Mas Vini Júnior nota 9, tá? 10. Se ele tivesse feito 4 gols, aí teria sido 10, não tem pra onde correr. Tá, talvez se tivesse feito o terceiro, 3 gols em um tempo apenas, a gente teria que dar, né? 10. Mas 8 finalizações e a gente sabe que poderia ter saído aí com 4 gols pelo menos, né? Fabinho, vou no mesmo nível aqui de Casemiro, fez o feijão com arroz, número 6. Martinelli não entrou tão bem, tá?
entrou meio perdido, mas sempre voluntarioso, vou ficar com 6. Neymar nota 6 também, não tem muito o que adicionar, já falei aqui dele. E Alexandre Endrick, que eu não consigo dar nota, 15 minutos em campo, muito pouco. Alexandre que estreia, então só lembrar, né, que agora, quem não jogou ainda pela seleção nesse Mundial, né, Everton goleiro, né, Ederson e Bremer e Léo Pereira. Com a entrada de Alexandre, só esses jogadores não entraram em campo ainda, né? Então o Ancelotti rodando bem a equipe, usando todo mundo, porque tem que treinar como vai jogar. Bom, galera, só lembrando que se você curte o Canarinho Cast, se você apoia a gente, tá? Deixa teu like, segue a gente nas redes sociais. Olha o pombo aqui, ó. O pombo ficou fora da Copa, né? E também acessa aí canarionacopa.com, dá essa moral pra gente, tá? Dá essa moral pro projeto. Você pode apoiar financeiramente se você quiser, assinando o Canário na Copa. Um abraço aí pro meu amigo Pedro Galindo, que ia estar aqui também comigo hoje, mas também não deu. Problemas aqui de internet e de logística, enfim, da vida. E a gente volta no próximo domingo com o pré-jogo e também falando desse mata-mata de Copa do Mundo, né? Que meu amigo promete, viu? Já temos o jogo definido, o primeiro jogo é do Canadá contra a África do Sul, no domingo já. O pessoal lá no Canadá deve estar nervoso, né? Tô voltando para casa no domingo. Não houve esse jogo lá, mas espero que o Canadá passe, né? Seguir de fase aí seria sensacional. O primeiro mata-mata do Canadá em Copas do Mundo. Mas é isso. Esse foi o nosso Verdades e Consequências sobre a seleção brasileira. Só vai fechar, né? Uma verdade e uma consequência, né? Uma verdade é que o esquema foi encontrado, o esquema está funcionando. E a verdade é Ancelotti não vai mudar isso para os próximos jogos, eu acredito. Talvez ele bote um 4-4-2 durante as partidas. E a consequência nessa mesma linha é que o time titular está escalado, meus amigos. O time titular vai ser esse. Eu não enxergo ele mudando as peças depois dessa última partida, tá? Porque se teve evolução do Haiti para essa, imagina mais um jogo, mais 2, entendeu? Tem tudo para continuar indo bem. Então é isso, galera. Um beijo no coração. Uma ótima semana para vocês e a gente segue falando de Copa do Mundo nas nossas redes sociais. Um cheiro.